meu povo maravilhoso do Matemática Sussa, tudo bem com vocês? Meu nome é César Almeida e se você está aqui hoje é porque você quer ver o que eu tenho para mostrar sobre matemática, não é isso? Então, no vídeo de hoje eu vou resolver duas questões que envolvem problemas de equação de segundo grau. Por que é interessante a gente aprender esse tipo de questão? É interessante por dois motivos. Primeiro, ele envolve um dos conteúdos que aparece em muitas questões de vestibular, no Enem, que é a equação. Equação a gente se forma simplesmente lendo uma questão. Uma equação, ela conta uma história. Toda equação tem que contar uma história. Essa é a parte legal, essa é a parte interessante. Quando você lê aquela equação, essa equação ela tem que estar direitinho naquele enunciado, no que aquela questão está contando para você. E o outro motivo é a questão da interpretação. Gente, vou dizer uma coisa muito importante. Presta atenção. A matéria mais importante, a disciplina mais importante que vocês têm que estudar não é matemática, é português. Sem o português, sem a interpretação, sem você saber dizer quem que vem antes, quem vem depois, quem está no meio, você não consegue fazer nada, cara. Então, é muito importante estudar muito português, ler bastante, saber interpretar questões, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Tá legal? Bom, quero resolver então essa questão, lembrando que são duas. Vou resolver a questão aqui para a gente então. Essa questão aqui, ó, caiu em 2019. Nas salas de aula do Colégio Pedro II, serão colocados pisos conforme a figura a seguir. Então, são esse piso aqui, ó, você tem 4 retângulos e um quadradinho aqui no meio. Cada piso é formado por 4 retângulos iguais de lados 10 e x mais 10 centímetros, respectivamente, e um quadrado de lado igual a x centímetros. Vamos colocar isso. Então, ó, o nosso quadrado aqui tem lado medindo x centímetros, certo? E cada retângulozinho desse aqui é feito de um lado medindo x, aliás, de um lado medindo 10 e o outro lado medindo x mais 10. Correto? Beleza. Sabendo-se que a área de cada piso equivale a 900 centímetros quadrados, o valor de x quadrado em centímetro é? Então, ó, cada piso desse tem uma área que é de 900 centímetros quadrados. Como é que eu vou fazer para chegar nessa área? Olha só como é que a equação tem que contar a história para a gente. Essa área ela é a junção daquelas 5 figuras que está ali. É a junção dos 4 retângulos com o quadrado. E a gente pode pensar, como é que a gente calcula a área de retângulo? A gente faz base vezes altura. E de quadrado? Também, base vezes altura. Afinal de contas, todo quadrado é um retângulo. Como nós temos 4 retângulos iguais, a gente pode fazer, ó, 4 vezes a base vezes a altura de um retângulo. Então, isso aqui, ó, que eu estou escrevendo, isso tudo é apenas a área do retângulo. Então, tudo isso aqui é a área do retângulo. Beleza. Mais a área do quadrado. A área do quadrado é base vezes altura, que tem que dar 900 centímetros quadrados. Então, com isso, olha aqui, ó. Esse pedacinho aqui é o do quadrado. Legal. Olha só a equação que eu acabei de escrever. Essa equação conta uma história para a gente. A história dela é, se você somar a área dos 4 retângulos com a do quadrado, vai dar 900 centímetros quadrados, que é exatamente a área aqui, ó, do piso. Certo? A questão pediu para encontrar o valor de x, então. Vamos encontrar o valor de x. Então, ó, esse 4 vezes 10, 40, vou fazer distributividade aqui, então nós vamos ficar com 40x, então 40 vezes x, 40x. 40 vezes 10 vai dar 400, mais x ao quadrado é igual a 900. Esse 900 que está positivo, vou passar para o lado esquerdo no negativo, então, ó, x quadrado menos 40, menos não senhor, x quadrado mais 40x. E esse 900, então, vem com menos 900, vai ficar mais 400 menos 900, que é igual a zero. Com isso, na hora que a gente subtrair 400 com menos 900, nós vamos encontrar aqui menos 500.
E aí eu preciso resolver essa equação de segundo grau, né? Então a gente tem várias maneiras de resolver uma equação de segundo grau. Você pode fazer por completar quadrado, você pode fazer por delta e Bhaskara, né? Usando a fórmula de Bhaskara, você pode fazer por soma e produto. Eu vou escolher para a gente aqui usar soma e produto. Mentira, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Então, A é igual a 1, B é igual a 40, C é igual a menos 500. Certinho? Com isso, usando a fórmula de Bhaskara, então nós vamos encontrar delta é igual a b quadrado menos 4ac. O b ao quadrado, então 40 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do 1 vezes o valor do c, que é menos 500. 40 ao quadrado, olha só, 4 ao quadrado, 16. Então, 40 ao quadrado vai ficar 1.600. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 500 vai dar 2.000. Então, nós vamos encontrar um delta aqui igual a 3.600. Certinho? Vamos lá, a parte de cima aqui, ó. Agora, raiz quadrada de 3.600. Nós vamos precisar dela, né, para usar na fórmula de Bhaskara. César, não sei a raiz quadrada de 3.600. Gente, é só separar o seguinte, olha. 3.600 nada mais é do que 36 vezes 100. Então, quando você calcular a raiz quadrada de 3.600, você vai ter que calcular a raiz quadrada de 36, que é 6, vezes a raiz quadrada de 100, que é 10. Isso vai dar 60. Olha que simples. Então, vamos lá. Ó, pela fórmula de Bhaskara, nós temos então aqui o seguinte. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, x vai ficar aqui menos 40, né? O valor do b é 40, mais ou menos raiz quadrada de delta, então mais ou menos raiz quadrada de 3.600, que a gente já sabe que a raiz quadrada dele tem que ser 60, sobre 2 vezes 1, porque o valor do a é 1. Então, x é igual a menos 40 mais ou menos 60 sobre 2. Nós vamos ter duas raízes aqui. Então, a primeira raiz, x1. x1 vai ficar menos 40 mais 60 sobre 2. Vai ficar 20 sobre 2, que é 10. x2 vai ficar menos 40 menos 60 sobre 2, menos 100 dividido por 2. Isso vai ficar menos 50. E aí a gente tem que perguntar, qual desses dois valores nós vamos escolher? O que representa x para a gente na nossa história? Então, se olhar aqui, o x representa o lado do quadrado. E o lado do quadrado não pode ter valor negativo. Não tem como ter uma medida negativa. Portanto, o x tem que ser 10 e x era exatamente o valor que a questão queria para a gente. A resposta tem que ser a letra A. Tá legal? Então é isso aí. Vamos para a segunda questão. Vamos para a segunda questão. Olha só, essa questão é uma questão que foi tirada da EPICAR de 2018. EPICAR, gente, significa Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Então, ó, numa doceria, comprei 2 tipos de doce. Do primeiro tipo, 6 unidades de determinado valor unitário. Do segundo tipo, cujo valor unitário é R$3 mais caro que o primeiro, comprei uma quantidade equivalente ao dobro do valor unitário do primeiro tipo. Entreguei 6 notas de R$50 para pagar tal compra e recebi R$30 de troco. Você fala, peraí, tem muita informação. Sim, às vezes você pode cair numa questão que tem muita informação. Então separa, tenta ali separar em conjuntos, em grupos, que facilitem o seu raciocínio. Olha só, eu vou separar para a gente da seguinte maneira. Nós temos 2 tipos de doce, não é isso? Então, eu vou separar para a gente aqui em 2 tipos de doce. Então, eu vou colocar aqui o doce do primeiro tipo e o doce do segundo tipo. Vou fazer uma tabelinha para a gente aqui, olha só, hein? Eu não sei aqui, dos dois, exatamente a quantidade que vai ser comprada, nem o preço. A gente tem que tirar essa informação da questão. Primeira coisa, olha, segunda frase do enunciado. Do primeiro tipo, 6 unidades de determinado valor unitário. Então, eu comprei 6 unidades de um preço X. Eu não sei qual é o valor de um preço unitário. Do segundo tipo, cujo valor unitário é R$3 mais caro, então, do segundo tipo, ele tem que ser o preço de antes mais R$3, então é R$3 mais caro que o primeiro tipo,
comprei uma quantidade que equivale ao dobro do valor unitário do primeiro tipo. Então, a quantidade equivale ao dobro do preço do primeiro. Então, aqui tem que ser 2x. Certo? Entreguei 6 notas de R$50 para pagar tal compra e recebi R$30 de troco. Então, o que ele fez? Ó? Ele pagou R$6, 6 notas de R$50, só que eu vou subtrair 30 porque ele recebeu R$30 de troco. Então, o tanto que ele gastou, na verdade, vai ter que ser 300 menos 30 igual a R$270. Esses R$270, então, aqui, é o custo. É o custo desses doces. Como é que eu vou fazer para encontrar esse custo aí? Ó? Lembrando, a minha equação tem que contar uma história. Eu vou pegar o custo de todos os doces do primeiro tipo, somar com o custo de todos os doces do segundo tipo e igualar a 270. Então, veja bem, ó. Como é que eu faço para encontrar esse custo? Se eu pegar aqui a quantidade 6 e multiplicar pelo preço de cada doce, eu vou ter o custo do primeiro tipo de doce. Então, eu vou pegar aqui, ó, 6 vezes x, lá em cima. Esse é o custo apenas do primeiro doce. Mais, se eu pegar a quantidade de doces do segundo tipo e multiplicar pelo preço de cada um, é o preço unitário, preço de cada um, vai dar o custo apenas com os doces de segundo tipo. Isso tem que dar R$270. Olha só, essa equação conta uma história para a gente. Na hora que eu resolver essa equação, eu vou encontrar o valor de x e aí eu vou responder. Então, aqui vai ficar para a gente, ó, 6x é igual a, não senhor, mais esse 2x que está aqui. Esse 2x, ele vai fazer uma distributividade, vai multiplicar pelo x e vai multiplicar pelo 3. Então, nós vamos ficar com 2x vezes x vai ficar 2x quadrado, 2x vezes 3 vai ficar 6x. Esse 270 que está positivo do lado direito, eu vou passar negativo aqui para o lado esquerdo. Nós vamos chegar nessa equação do segundo grau aqui, olha só. 2x quadrado mais 12x menos 270 igual a zero. Certo? Beleza. Dá para a gente resolver essa equação? Claro que dá. Com tranquilidade. Só que a gente tem que pensar que tem como facilitar isso aqui. Se a gente observar, todos os coeficientes aqui, o 2, o 12 e o 270, são pares. Então, eu posso pegar essa equação toda e dividir todo mundo por 2. E vamos chegar numa nova equação. Vai chegar na equação x² mais 6x menos 135 igual a zero. Quero encontrar o valor de x ali. Como nós utilizamos a fórmula de Bhaskara no outro, eu quero utilizar um outro método aqui. Eu quero usar completar quadrado. Vamos completar quadrado? Você sabe como é que resolve completando quadrado? Eu preciso transformar isso aqui num trinômio do quadrado perfeito. O que é o trinômio quadrado perfeito? É aquele cara assim, ó, se a gente tem o quadrado da soma de dois termos, isso vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, eu vou pegar esse menos 135 e vou passar para o lado direito. Vou falar que aqui eu vou somar uma quantidade que vai ser igual aqui a 135. Eu preciso transformar isso aqui num trinômio do quadrado perfeito. Isso significa que esse 6x que está aqui, ele é 2 vezes alguém, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Olha só, o primeiro ao quadrado já é x. 3 ao quadrado, então tem que ser 9. Esse 9 aqui é exatamente 3 ao quadrado, quando a gente faz o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que qual que é o cuidado que a gente tem quando a gente resolve desse jeito? Esse 9 somado de um lado, ele tem que ser somado do outro também. Tá? O que você faz de um lado numa equação, você tem que fazer do outro. Nós vamos chegar nessa equação então nova. Olha, x² mais 6x mais 9 igual a 144. x² mais 6x mais 9 é um trinômio do quadrado perfeito. É esse cara aqui. Então, eu posso transformar, eu posso fatorar ele dessa forma. Escrevendo para a gente como x mais 3 ao quadrado igual a 144.
Se está elevado ao quadrado aqui do lado esquerdo, eu posso passar como raiz quadrada do lado direito, né? Só que o que a gente tem sempre que lembrar quando a gente faz isso? Colocar o mais ou menos. Então, nós vamos ficar com x mais 3 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 144. X mais 3, então, é igual a mais ou menos 12, que é a raiz quadrada de 144. E esse mais ou menos aqui vai produzir para a gente duas possíveis raízes. A primeira, mais 12, e esse mais 3 eu passo para o outro lado, como menos 3. Isso vai dar 9. A segunda raiz é menos 12. Esse mais 3 passa para o outro lado como menos 3, então vai dar menos 15. Então, nós temos dois valores, 9 e menos 15. Será que os dois respondem à questão? Volta lá. O que é esse x aqui que está contando essa história para a gente? O x é o preço. Tem como o preço ser negativo? Talvez, se você estiver devendo, né? Mas nesse caso aqui não. Aqui é o preço do doce. Então, significa que o meu x vai ter que ser igual a 9. Observe nas opções que esse x igual a 9 não aparece ali. O que eu tenho que fazer quando isso acontece? Volta no enunciado, volta no comando da questão e leia novamente. Olha, dos dois tipos de doce que comprei, gastei com o mais caro em reais um total de... Então, quanto que eu gastei com o mais caro? O mais caro era o segundo doce, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Para o segundo doce, vamos pensar só no segundo doce, segundo tipo de doce. Nós temos aqui que a quantidade comprada dele foi igual a 9, né? Porque x, mentira, igual a 18. Porque o x igual a 9, então 2 vezes 9 é 18. E o preço de cada doce, como era x mais 3, vai ficar 9 mais 3, que é igual a 12. Então, o gasto com esses doces de segundo tipo vai ter que ser 18 vezes 12 reais. São 18 doces que foram iguais a 12 reais. Então, vamos fazer essa conta? Ó, 18 vezes 12 vai dar 36 mais 180, nós vamos encontrar aqui 216 reais. Então, 216 reais, resposta para a gente, que vai estar aqui, ó, na letra A. Certinho? Então, tá aí as duas questões, os dois probleminhas envolvendo a equação de segundo grau resolvidos para a gente. Qualquer dúvida que você tiver, você me fala, você me conta que eu vou te ajudar. E tamo junto, gente. Gostou? Dá um like aí pra gente. Até mais, até a próxima.